Por que eu falei disso tudo para vocês? Porque o princípio da legalidade tributária se divide, quer dizer, doutrinariamente, existem duas correntes para o princípio da legalidade tributária. Tem uma corrente que defende que o princípio da legalidade tributária, ele deve ser aplicado com a concepção da chamada tipicidade fechada ou tipicidade cerrada, que significa o seguinte: todos os critérios da regra matriz de incidência tributária devem estar detalhadamente previstos em lei em sentido formal. Essa é tipicidade fechada ou tipicidade cerrada. Todos os critérios, o critério material, o critério temporal, o critério espacial, o critério quantitativo e o critério pessoal, todos eles devem estar minuciosamente descritos na lei, não havendo nenhum espaço para regulamentação tributária por atos infralegais. Tudo tem que estar na lei certinho. Essa é a tipicidade fechada. Então, um grupo de doutrinadores aplicam o princípio da legalidade tributária como tipicidade fechada. Tudo bem? Outros doutrinadores, e essa é a tendência do Supremo, entende que não deve ser aplicada a tipicidade fechada, mas uma tipicidade aberta. A lei, em sentido formal, pode estabelecer alguns parâmetros para, principalmente em relação ao critério quantitativo, tá, pessoal? Mas a lei, ela pode estabelecer alguns parâmetros para que o legislador infralegal possa colmatar essas lacunas, ou seja, adotar no caso concreto esses parâmetros. Vou dar alguns exemplos práticos, tá? Pensem no IPTU. O Rio de Janeiro tem mais de 1 milhão de imóveis. Para o pessoal da tipicidade fechada, a base de cálculo de todos os imóveis deve ter previsão legal, previsão em lei. Então, a lei deve estipular a forma de cálculo de todos os imóveis, mais de 1 milhão de imóveis que estão no Rio de Janeiro. Isso é feito concretamente por um algoritmo, tá? Que leva em consideração o tempo do imóvel, se ele é de frente, se é de fundo, se é perto de comunidade, se não é perto de comunidade, junto com uma planta de valores que diz assim: a rua Parata Ribeiro, do número tal a número tal, o valor do metro quadrado é tanto. Do número tal, o valor do metro quadrado é tanto. Todas as ruas do município de Janeiro têm previsão nessa planta de valores aprovada por lei em sentido formal. E aí surge uma rua nova, que não está na lei. Então o que o pessoal da tipicidade fechada diz? Não pode cobrar IPTU dessa rua nova, porque essa rua não tem previsão na planta de valores, certo? O que o pessoal da tipicidade aberta vai fazer? Vai dizer: olha, se surgir uma rua nova, a gente adota aqui alguns valores mais genéricos e o administrador público, a fazenda pública, no caso concreto, ela pode aferir qual o valor venal desse imóvel, para não deixar esse pessoal sem tributação. Entendeu? Outro exemplo, no imposto sobre serviço. Tem a previsão no imposto sobre serviço de uma lista de serviços que são tributáveis pelo ISS. É a lista que acompanha a lei do ISS, que é a Lei Complementar 116. E aí, nessa lista tem assim: ultrassonografia, radiologia, tomografia, mamografia, certo? Como serviços que são tributáveis pelo ISS. Essa lei é de 2003.
Depois de 2003, surgiu um exame de imagem novo, chamado elastografia, que mede a densidade de nódulos, mas que o médico vem com ultrassom, passa o ultrassom e faz a elastografia. Ele não está previsto na lei. Só que é um exame de imagem, tal como todos aqueles outros que estão previstos na lei. O pessoal da tipicidade fechada diz, não pode tributar, porque não está expressamente previsto na lei. O pessoal da tipicidade aberta diz, bom, se está radiologia, mamografia, ultrassonografia, e o negócio é praticamente idêntico, não tem sentido deixar de fora. Então admite uma interpretação extensiva, entenderam? Então o Supremo, pessoal, tem mudado sua orientação, que antigamente era muito favorável à tipicidade fechada, e o Supremo tem adotado a tipicidade aberta, tá? Então vou ler aqui um julgado para vocês, vale a pena também colocar aí ao lado do princípio da legalidade tributária. Tem vários, tá? Mas tem, por exemplo, um RE 83, 82, 84. RE 83, 82 e 84. Então, na ementa, no número 1, diz assim, na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei, está se referindo à legalidade tributária, não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que a sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos, na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência tributária. Então, ele está admitindo que nas taxas, por exemplo, no critério quantitativo, haja um diálogo da lei com o regulamento, que é um ato infralegal. Entenderam isso? E como essa, tem vários. No outro trecho aqui da ementa, o Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo regulamento. Esse é do Dias Toffoli, tá? Eu tenho aqui um do Gilmar Mendes, se eu não me engano, que é muito interessante. Acho que é do Gilmar Mendes. Não tá fácil aqui para mim não, pessoal. Depois eu ponho lá no Classroom para vocês. Mas, por exemplo, o que normalmente o Supremo tem exigido é que a lei estabeleça pelo menos algum parâmetro para que o regulamento possa calibrar esse critério quantitativo, tá? A lei ela não pode deixar a fazenda pública sem nenhum parâmetro. Isso violaria o princípio da legalidade tributária. Mas pelo menos alguns parâmetros, se ela estabelecer parâmetros, tudo bem, o administrador público, o Poder Executivo, com ato infralegal, pode regulamentar. Tudo bem? Bom. Oi. Qual seria o impacto em relação à manobra política que esse critério aberto poderia funcionar? Então, não é que fique completamente aberto, né? A tipicidade aberta, como eu falei, ela exige que o legislador estabeleça alguns parâmetros. Se, por exemplo, você diz assim, de ter uma pressão política para eventualmente, administrativamente, reduzir de determinado segmento econômico uma tributação mais alinhada politicamente, né? Então, isso é preservado se há a estipulação de parâmetros objetivos pela lei.
Isso, a tipicidade aberta serve para calibragem, pessoal. Só para calibrar ali no caso concreto. Se discrepar muito dos parâmetros, aí pode ser impugnado. Tudo bem? É interessante a gente lembrar o seguinte: no direito penal, pessoal, direito penal adota a tipicidade aberta em alguns casos. Por exemplo, hoje eu não sei como é que está isso, porque teve muita mudança desde que eu comecei a estudar. Mas a situação da substância entorpecente. Quem é que estipula o que é uma substância entorpecente? Não é um ato do Poder Executivo? Não é? Não sei se é o Ministério da Saúde, portaria 344 da Anvisa. Então, existe um ato. Então, você tem ali, não sei se chama norma penal em branco, é isso? Não. É? Hã? Norma penal em branco. Então, poxa, o próprio direito penal, que tem a possibilidade de restringir a liberdade das pessoas, né, com encarceramento, né, ele admite uma tipicidade aberta? Poxa, por que o direito tributário não admitiria? Esse é um argumento, tá? Agora, é claro, não é esculhambação. Tem que haver parâmetros estabelecidos pela lei. Senão o Supremo, ele declara inconstitucional, tá? Bom, uma outra coisa importante do princípio da legalidade. Ele não é um princípio que ele tem uma aplicabilidade absoluta da mesma forma em todos os tributos. Existem alguns tributos que sofrem a mitigação do princípio da legalidade, tá? Não estou falando em exceção, estou falando em mitigação, tá? E o que significa mitigação ao princípio da legalidade? São situações em que a majoração e a diminuição dele pode ser admitida por ato do Poder Executivo dentro dos parâmetros estabelecidos em lei. Tá? Então, a majoração ou a diminuição, ela é admissível por ato do Poder Executivo dentro dos parâmetros estabelecidos em lei. Tem um pouco a ver com a tipicidade aberta, mas não é a mesma coisa não, são coisas um pouco diferentes, porque aqui a gente está falando de tratamento constitucional. É a Constituição que admite isso. Então, o que acontece, gente? Vamos pensar no imposto de importação, que é um imposto extrafiscal. Ele sofre essa mitigação do princípio da legalidade. Então, vamos supor que os carros chineses estejam entrando no Brasil por preços muito competitivos e estão falindo a indústria nacional, gerando desemprego, está falindo uma indústria atrás da outra. Bom, um instrumento para a gente diminuir esse problema é o imposto de importação, como eu falei na última aula, né? Você pode aumentar um imposto de importação para induzir a um comportamento, qual seja, fazer com que o consumidor brasileiro prefira os carros nacionais em vez dos carros chineses. Tudo bem? Então você aumenta em 100, para 100% o imposto de importação de carro chinês. Imagina que se o carro chinês, aliás, que o imposto de importação se submetesse ao princípio da legalidade tributária plenamente no que se refere à majoração. O que o governo identificou que as montadoras estão falindo? Precisa aumentar para 100% o imposto de importação. Então ele teria que encaminhar um projeto de lei. Esse projeto de lei passaria pela fase de discussão, né, deliberação. Como é que são as 3 fases lá do processo legislativo? Discussão, deliberação, aprovação, sei lá, acho que é isso. Então está lá em processo legislativo, quem estuda isso. Então passa pelas 3 fases na Câmara, depois vai para o Senado. Imagina o tempo até terminar de aprovar essa lei, as montadoras todas já terão falido, certo? Então alguns tributos que exigem uma extrafiscalidade mais rápida, tipo o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF,
eles têm o princípio da legalidade mitigado. O que significa isso? A lei que instituiu o imposto de importação pode estabelecer um teto e um piso para as alíquotas. E o Poder Executivo, ele, por um ato do Poder Executivo, pode aumentar ou diminuir alíquotas dentro desses parâmetros previamente estabelecidos pela lei. Certo? No caso do imposto de importação e o imposto de exportação, existe um órgão chamado CAMEX, Câmara de Mercado Exterior, de Comércio Exterior. CAMEX. Então, o ato do CAMEX, não estou falando nem de decreto, né, que é o ato normativo do chefe do Poder Executivo. É o CAMEX que faz essa majoração ou redução de alíquotas do imposto de importação e de exportação dentro dos parâmetros da lei. Então, não é que há uma exceção, é uma mitigação do princípio da legalidade. Tudo bem? E onde é que está isso? Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Pode colocar uma remissão ao lado do 150, inciso 1, faça uma remissão ao 153, parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, que é o imposto de importação, 2, imposto de exportação, 4, que é o IPI, imposto de produto industrializado, e 5, que é o IOF, imposto de operações financeiras. Então, ele sofre mitigação ao princípio da legalidade. Além desses que eu mencionei para vocês, ainda tem mais 2 tributos que não estão aqui listados, que também têm a mesma mitigação ao princípio da legalidade. Se quiserem anotar, aí eu sugiro que anotem ao lado do 153, parágrafo 1º. Façam 2 remissões aí. Ao 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, 177, parágrafo 4º, 1B, e 155, parágrafo 4º, 4, inciso 4. 155, parágrafo 4º, inciso 4. Não sei se teve mudança na reforma, mas eu acho que não teve alteração em relação a essa regra, não. Tentando ver aqui. R$ 155, parágrafo 4º. Da Constituição, aí. Desculpe, pessoal, esse 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha C. A linha C, coloca a linha C aí. E o 177, parágrafo 4º, 1B. Então, quais são esses tributos? Um é a CID combustível e o outro é ICMS combustível. CID combustível e ICMS combustível também são mitigações ao princípio da legalidade. Pode haver essa redução ou majoração dentro dos limites da lei, sem necessidade de uma outra lei para majorar ou para diminuir. Tá legal? CID combustível, CIDE, CID combustível, que é uma contribuição, a gente vai estudar mais para frente, e o ICMS, que incide sobre combustíveis. Beleza? Opa, pô, que lindo isso, cara. ICMS combustível, CID combustível, IOF, isso aí, muito legal. Você arrumou esse slide aí na... Você que fez? Não? Bom, gente, até que acertei, né? Não sabia que tinha esse slide, estou falando direitinho. Beleza. Muito bom.
Ok?